capítulo 7 de Mateus nos coloca diante de um espelho espiritual, refletindo não apenas a maneira como julgamos os outros, mas também a forma como tratamos as questões mais profundas da vida. Jesus nos convida a uma introspecção sincera, revelando que a misericórdia e o discernimento são partes essenciais do caminho cristão. Aqui, o Salvador nos mostra que o caminho que conduz à vida é estreito e exige uma fé autêntica, com raízes que vão além das palavras superficiais. O alerta contra falsos profetas, a necessidade de frutificação espiritual e a chamada a construir nossa vida sobre o fundamento sólido da obediência a Cristo revelam que, mais do que meros ouvintes, somos chamados a ser praticantes. Mateus 7 nos desafia a viver a fé de forma concreta e com sinceridade, cientes de que, no final, serão os frutos da nossa vida que testificarão quem realmente somos diante de Deus. 2. Texto completo. Mateus 7. Não julguem os outros. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? 4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? 5. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A pérola e os porcos. 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam, busquem, batam. 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? 10. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Do assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. A porta estreita. 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Falsos profetas e seus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Verdadeiros e falsos discípulos. 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 28 me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. A casa na rocha e a casa na areia. Enquanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. 3. Local, destinatário e profecias citadas. Local. O discurso de Mateus 7 é a continuação do Sermão do Monte, que Jesus proferiu nas colinas da Galileia. Este sermão engloba os capítulos 5 a 7 de Mateus e contém os ensinamentos essenciais sobre a vida no reino de Deus. Destinatário. Assim como nos capítulos anteriores, este ensinamento é dirigido aos discípulos de Jesus e às multidões que se reuniram para ouvi-lo.
O Sermão do Monte foi destinado àqueles que buscavam entender como viver de acordo com os princípios do reino dos céus, diferentemente da cultura religiosa vigente. Profecias citadas. Mateus 7 não cita diretamente profecias específicas do Antigo Testamento, mas reflete o cumprimento de temas recorrentes nas escrituras hebraicas, como o julgamento de Deus. Isaías 11:4, a necessidade de obediência, Deuteronômio 30:16, e a distinção entre o caminho dos justos e dos ímpios, Salmo 1. Além disso, o princípio da porta estreita ecoa temas proféticos sobre o caminho da justiça, sendo o único que leva à vida. 4. Não julgar os outros. 1:5. Jesus inicia este capítulo com uma advertência clara sobre o julgamento. Ele proíbe o tipo de julgamento hipócrita e crítico que frequentemente condena os outros sem levar em conta os próprios erros. A metáfora da viga e do cisco ilustra a incoerência de tentar corrigir os outros enquanto se ignora o próprio pecado. Isso não significa que não podemos discernir ou confrontar o pecado, mas que devemos primeiro lidar com nossas próprias falhas, aproximando-nos de Deus com humildade. Jesus ensina que a medida que usamos para julgar os outros será a mesma usada para nos julgar, destacando a importância da misericórdia e da autoconsciência no julgamento. A pérola e os leis. Neste verso, Jesus alerta seus seguidores a não desperdiçar o que é sagrado com aqueles que desprezam as coisas de Deus. As pérolas simbolizam a verdade espiritual do reino. A advertência é para que os discípulos sejam sábios e discernentes, reconhecendo que há pessoas que podem rejeitar ou até atacar o que é precioso e santo. Peçam, busquem, batam. Aqui Jesus convida seus discípulos a uma confiança ativa na oração. Ele garante que aqueles que pedem, buscam e batem receberão, encontrarão e terão a porta aberta. Esta seção reforça a bondade de Deus como um pai amoroso, disposto a dar coisas boas aos seus filhos. O famoso façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, conhecido como a regra de ouro, resume a lei e os profetas e encapsula o comportamento que Deus deseja de seus filhos. A porta estreita, 3:14. Jesus descreve duas portas e dois caminhos. A porta larga e o caminho amplo simbolizam o estilo de vida fácil, complacente e em conformidade com o mundo, mas que leva à destruição. A porta estreita e o caminho apertado, por outro lado, representam o discipulado autêntico, a vida de obediência e submissão a Deus que levam à vida eterna. Este caminho, embora difícil, é o único que conduz à salvação. Falsos profetas. 15. Jesus alerta contra os falsos profetas, que aparecem como ovelhas, mas são lobos por dentro. Ele ensina que esses falsos mestres podem ser identificados pelos seus frutos. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, um verdadeiro seguidor de Cristo manifestará as qualidades do Espírito em sua vida. O ensino aqui enfatiza que o caráter e as assumpções de uma pessoa revelam sua verdadeira natureza espiritual. Verdadeiros e falsos discípulos. Este é um dos trechos mais assustadores do Evangelho. Jesus adverte que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso desafia a ideia de que meras palavras ou atos externos de religiosidade são suficientes para garantir a salvação. Jesus rejeitará aqueles que praticam o mal, mesmo que façam grandes obras em seu nome, se suas vidas não forem caracterizadas pela obediência genuína. A casa na rocha e a casa na areia, 27. Para concluir o Sermão do Monte, Jesus apresenta a parábola das duas casas. A casa na rocha representa aqueles que ouvem e praticam suas palavras, enquanto a casa na areia simboliza aqueles que ouvem, mas não praticam. Quando as provações da vida vêm, chuva, rios e ventos, a casa sobre a rocha permanece firme, mas a que está sobre a areia desaba. Esta parábola é um chamado à ação. Ouvir e obedecer a Jesus é a única maneira de construir uma vida que resista às tempestades. Conclusão. Mateus 7 é um convite ao discernimento, à integridade e à obediência. Jesus nos ensina a julgar com misericórdia, a buscar a Deus com persistência, a discernir os falsos profetas e a viver com sinceridade.